Bom, gente, bem-vindos a este Encontros do Globo OIR, Outras Ideias para o Rio. A gente vai falar hoje um pouco aqui da obra do Henrique Oliveira. E nós temos aqui nossos três convidados, são o próprio Henrique, que é artista. Daqui a pouco eu vou dar uma pequena biografia dele, o Marcelo Dantas e o Marcelo Rocha. Quem quiser depois fazer perguntas, fica à vontade, é só pedir para as recepcionistas e escrevam, por favor. Bom, eu tenho aqui uma pequena biografia de cada um dos três, que eu vou compartilhar com vocês. Henrique, pintor por formação, além das obras sobre tela, ele explora construções tridimensionais na forma de instalações temporárias e esculturas. Foi vencedor da terceira edição do prêmio CNI SESI Marco Antônio Vilaça e integrou diversas mostras nacionais e internacionais, como a 29ª Bienal de São Paulo, em 2010. O Henrique é paulista, de Ourinhos, né? E ele está com uma obra no OIR, lá no Parque Madureira. É a única obra fora do eixo Centro-Zona Sul. E ele também é o único brasileiro dos 6 convidados. Bom, Marcelo Dantas. O Marcelo é o idealizador desse projeto OIR e é o curador. E ele foi responsável por inovar o conceito de museologia no Brasil ao temperá-lo com doses inéditas de tecnologia, interatividade e recursos multimídia. É o que está escrito aqui. É responsável pela concepção e produção de alguns dos melhores museus e mostras dos últimos anos no Brasil. Bom, Marcelo Rocha. Marcelo é mestre em filosofia, professor de história e teoria da arte da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e pesquisador da UERJ. É curador da coleção Magalhães Pinto Gonçalves. Originalmente, cada um dos três ia falar por cerca de 20 minutos e depois a gente ia abrir para o debate. Mas a gente resolveu mudar um pouquinho esse formato, porque o Marcelo falou que ele está com algumas considerações e perguntas para o Henrique. Então, a gente vai conversar com o Marcelo falando, o outro Marcelo falando um pouco, ou fazendo perguntas, ou falando um pouco por que o Henrique entrou nessa história do OIR, um pouco da obra dele, etc. Depois, o outro Marcelo faz as considerações e perguntas, o Henrique responde e no final complementa com o que ele quiser. Então vamos lá, Marcelo. Desculpe o atraso, eu tentei o máximo chegar a tempo. Acho que agora vai melhor. Talvez a coisa mais difícil desse projeto foi tentar descobrir quem seria o artista brasileiro, né? Porque a gente foi montando um time internacional muito interessante, com a diversidade de pontos de vista e de olhares, e eu vivendo uma enorme dificuldade de encontrar quem poderia trabalhar com essa poética da cidade que já não tivesse, de alguma forma, produzido algo em relação a isso, porque senão seria reviver alguma coisa. Era isso tudo que a gente não queria. A gente não queria, de jeito nenhum, trazer obras que já tivessem uma história com a cidade ou que já tivessem uma relação. Era necessário inocular algum vírus novo. E estava me incomodando muito nesse projeto o fato de que a gente não tinha penetrado a zona profunda do Rio, que era a Zona Norte. É muito importante botar a mão lá. Só que a gente, com todos os artistas, a gente passeou pela Zona Norte, passeou pelas favelas, passeou por diferentes lugares, à procura de um lugar simbólico. A coisa mais difícil de se fazer arte em bairros populares é o simples fato de que não tem espaço, né? Se procura numa favela um lugar para botar uma obra, você descobre que cada metro quadrado que existe ali dentro está ocupado. E o que não está ocupado é uma invasão ilegal, complicada, arriscada, etc, etc e tal. Então, não tem nada de fácil você, na realidade, fazer essa coisa. Nas negociações com a prefeitura, surgiu essa informação que eu acho que deu, acho que o Henrique vai poder falar isso bem, deu o potencial, né, a argamassa poética para o Henrique poder trabalhar em cima, que era a Prefeitura do Rio havia desocupado
uma favela irregular da zona de Madureira, Madureira sendo um lugar absolutamente fascinante, que tem um comércio, um mercadão de Madureira, toda uma energia, tem 2 escolas de samba, é um lugar realmente, um coração da Zona Norte espetacular. E ela havia desocupado isso e estava construindo um super parque. E aí eu dei a senha para o Henrique. Falei, Henrique, alguém tirou uma favela de um lugar e fez um parque desse lugar. Ao fazer um parque, necessariamente abre-se uma possibilidade de se ter espaço, novamente. E espaço e, acima de tudo, para a obra do Henrique, o que é fundamental, que é circulação pedestre. Ou seja, não fazia o menor sentido colocar a obra do Henrique numa avenida de alta velocidade, onde as pessoas não pudessem se relacionar fisicamente com a obra. E aí surgiu... Aí eu falei, bom, agora estamos na linguagem. Agora a equação está se montando. E eu preciso agradecer brilhantemente assim, a rapidez e a iniciativa com que o Henrique conseguiu reagir a isso e produzir uma obra que está sendo uma obra lindamente visitada, lindamente incorporada dentro de um ritual. É lógico que ajudada pelo fato de que esse novo equipamento urbano ter redesenhado o nosso uso da cidade. O OIR tem uma coisa muito interessante, que o OIR, sim, é sobre arte pública, mas também, sim, é sobre descobrir coisas do nosso tecido urbano. Né? Eu pergunto a vocês aqui, esse grupo que está aqui, quantas pessoas aqui já andou nas areias de Botafogo? Pois é, quantas pessoas aqui sabem onde fica Botafogo? Entendeu? Quantas pessoas, na realidade, se relacionam... É isso que é muito interessante sobre o que a gente pode fazer com essas coisas. Aquele cartão postal você não precisa nem ter vindo ao Rio de Janeiro para olhar para aquela foto do Pão de Açúcar, daquele ângulo, e dizer, isso é o Rio de Janeiro. É o nosso mindset fundamental. Mas aquilo dali é zona off-limits para o carioca. Ou seja, a praia de Botafogo, inclusive quando eu propus de fazer ali a intervenção do Jaume Plensa, por exemplo, todo mundo falou, mas isso é louco, aquele lugar é um imundo, aquele negócio é horroroso. Eu falei, mas é lá mesmo, é lá que é o ícone. Entendeu? Então a gente tem que, se está sujo, é porque a gente não vai lá para ver que está sujo, porque agora a gente vai. A gente revisita o espaço, a gente possibilita a gente reinterpretar esse espaço e olhar. A mesma coisa Madureira. Né? Eu fiz outro dia um tour, né, em que todas as pessoas que eram do Rio nunca haviam estado em Madureira. Né? A gente agora colocou um ônibus, a gente tem um ônibus que faz esse serviço inteiro, e aí eu tive que ouvir uma coisa, eu fui terminantemente bloqueado, falei assim, não, mas Madureira é muito longe, vamos fazer o circuito terminar no centro. Eu falei, mas de jeito nenhum! Entendeu? É exatamente por isso que esse negócio existe. Exatamente. Mas quem falou isso? Pessoas, né? Populares. Pessoas. Não vamos para Madureira, não, vamos tentar voltar antes, porque Madureira você põe aí, vai dar 40 minutos para ir, mas 40 minutos para voltar, não sei o quê. Amigo, essa é a ideia. Você tira Madureira, você tira o sentido da história. Então, a beleza da coisa é a gente poder também, através da arte, ou seja, tem um lado de descoberta da arte, que é maravilhoso, descoberta... Tem um lado, são vários lados. Um lado que é para os artistas poder produzir obras que vão ser vistas por pessoas que vão muito além do público normal que o artista consegue endereçar. Né? Ou seja, o artista que está na galeria, que está no museu, raramente consegue falar com o povão de Madureira, que está na escola de samba, que vai no show do Billy Paul, que vai não sei o quê, que vai brincar lá na coisa. Ou seja, essas pessoas, em geral, estão à margem desse processo. Isso já é um desafio. O outro desafio, produzir obras de grande escala, que vão ter que resistir ao espaço público. Aí tem os outros regalos que essa experiência te traz, que é a possibilidade de você redescobrir a sua cidade através da sua curiosidade artística. Ou seja, a gente põe um monte de onde está o Wall-E pela cidade, né, e agora você vai lá e você descobre essas coisas. Por exemplo, ir ao Parque Madureira, assim, eu já fui umas 3 vezes nas últimas semanas, assim, é uma das experiências mais legais que você pode ter no Rio hoje. Assim como é andar no Morro do Alemão, no teleférico do Morro do Alemão. O teleférico do Morro do Alemão é um dos presentes que o Rio passou a ter, simbólico de você poder sobrevoar silenciosamente, ouvindo música clássica, a 10 metros de altura, a casa das pessoas e reentender aquela dinâmica social de uma forma pacífica. Isso tudo são oportunidades poéticas que uma intervenção sobre a cidade te dá.
né? Mesma coisa Botafogo, mesma coisa Madureira, mesma coisa você ir descobrindo essas coisas. E aí o Henrique teve essa resposta muito rápida, a gente fez isso. É muito engraçado porque ele foi o último artista a ser convidado e o primeiro a terminar a obra. Então, chegou a ser, num certo momento, chegou a ser um pouco constrangedor. A gente tinha a obra pronta, fechada lá dentro. Eu tive que ir lá, eu mesmo, lá desaparafusando, a gente tem a imagem, né? Está no vídeo da Globo e tudo mais, a gente inaugurando a obra, quer dizer, tirando o tapume e fazendo as pessoas penetrarem. Então, no fundo tem isso, quer dizer, quando você cria para a cidade, nenhuma dessas obras foi transferida de algum lugar para aqui, todas foram criadas pensando naquilo que tem aqui. Você, inevitavelmente, está fazendo um discurso poético, urbano, com o que você está fazendo. E, claramente, também você está fazendo um discurso político, quer você queira, quer não. Né? Mesmo que você não enderece, não um discurso político partidário, mas um discurso político no sentido de que a arte pública é um ato político, de qualquer forma. Ela tem que ser. Porque se ela não for, ela está inadequada, porque ela está lidando com ao lidar com a decisão sobre o espaço público, né, você revela N coisas da relação de poder do que determina uma cidade. É muito engraçado, mas assim, eu acho que o verdadeiro catálogo dessa exposição deveria ser a via crucis do processo de aprovação dela. Né? As obras de certa forma, a parte mais breve disso. Mas o processo físico de você transformar arte em instituição aceita por todos os entes de poder que estão em jogo dentro de uma cidade, e aí vai se incluir de associações de moradores, a prefeituras, as secretarias, capitanias dos portos, IFAM, etc., etc. e tal. E a gente tem pérolas que são pérolas de poesia jurídica, né, contra ou a favor das coisas, assim, e são fenomenais. Isso, eu acho, a Documenta, de alguns anos atrás, acho que de 90 e pouco, 92, a Catherine Davy, quando ela foi curadora, ela colocou, ela decidiu fazer uma instalação com a documentação da correspondência que acontecia em torno daquilo, porque é de fato um ato político. Né? Existe uma página hoje no Facebook, Fora Cabeção, né? Ótimo, eu acho excelente que tenha, porque isso é parte disso que existe. Né? Serve, em parte, para isso, serve para que as pessoas tenham que, inevitavelmente, se manifestar, ou abraçar, ou encampar. A obra do Henrique é uma das... Sinto te informar, ninguém pediu para retirar. Isso pode ser perigoso. Você, como artista, tem que pensar nisso. Na próxima vez tem que botar algumas giletes lá dentro, alguma coisa, para causar essa inquietação. Eu adoro a obra. E ela tem um dado curioso que aconteceu dentro do espaço. Por ela não determinar o fluxo, no uso das pessoas, existe uma coisa parecida com a própria obra. Ela não tem cabeça nem pé, ela não tem cima nem baixo, né? Ela não tem frente e verso. É uma cobra em que a boca e o rabo foram cortados, então você não sabe exatamente onde está. E aí acontece dentro dela o fluxo e o contrafluxo, naquele espaço mínimo. Então há uma troca, né, de direção que acontece ali dentro, que é muito bacana. Ou seja, as pessoas estão comprimidas, tentando sair de lá, e elas se deparam com outra. Né? Essa situação era algo que eu também não imaginava que iria acontecer. Dessa forma, eu imaginei que haveria um flow tranquilo de uma direção, mas não há. Né? E a incorporação também das crianças tentando se apropriar da obra como um todo, né? Subir dentro dela e tudo mais, e os policiais também tentando exercer alguma força em tentar impedir a apropriação sobre a obra. Né? Mas é isso, assim, eu acho que o Henrique é um dos caras que apareceu dentro do cenário de uma forma muito definitiva, ou seja, todas as obras dele nunca passam despercebidas onde vão, seja na Bienal do Mercosul, seja na Bienal de São Paulo, seja em diferentes contextos, todo mundo criava uma reação de memória imediata. Assim, tem uma coisa que essa é uma obra que que te capta pela força plástica dela. A exposição que ele fez na Milan agora em São Paulo é também de um impacto impressionante. Assim, ele está chegando numa síntese formal que raramente um artista tão jovem, está com 19, né? Sim, um pouquinho mais, 39. Chega nessa idade.
E é isso. Marcelo, você falou que os artistas que você não queria, porque já tinham alguma obra relacionada com essa. Mas daí você tinha um leque muito grande de artistas. Porque em que momento, o que te levou a... Não, vai ser o Henrique. Foi essa obra que você viu? Foi o trabalho... Favela. A favela. A favela que tiraram de lá, a gente precisava devolver a favela do Henrique para dentro. Tinha alguma coisa ali que estava claro, ou seja, quer você tenha a intenção ou não, dentro da obra do Henrique, você tem uma linguagem do material orgânico reutilizado, subproduto industrial da sociedade, né, que devolve, que está dentro disso, ou seja, você, a matéria da qual ele é feito é disso, ela não é feita de ouro, né, ela é feita desse material que as pessoas de alguma forma se identificam ali dentro. E agora teve uma coisa engraçada. O Henrique deu um título para a obra, né? Cascasa. E a gente brincou com alguns títulos e tudo mais, mas esse era bom, né? Cascasa, parecia uma coisa só. E aí, por que eu lembrei? Aí minha assistente chegou e disse: Marcelo, tudo bem, Cascasa, mas como é que eu traduzo isso para o inglês? E aí, quando a gente traduziu para o inglês, aí eu entendi que, de fato, ela tinha muito a ver com a coisa. Veio várias traduções, aí essa daqui que vai funcionar. Shell Shelter. Que, de novo, essa espécie de abrigo e casca, né? Esse Shell Shelter, que tem a ver com o que a gente busca como sociedade, tentando ocupar um pouco desse espaço. A apropriação, quer dizer, se você pensar que existem duas obras, uma obra de arte pública e uma obra de intervenção urbana que iconizam o Rio de Janeiro. A obra de arte pública é esse cara que está aqui em cima, né, que a gente fica no sovaco dele, o Cristo Redentor, inevitavelmente é uma obra de arte pública colocada no alto de uma montanha, e se isso fosse proposto hoje, seria visto como tal. Assim, que, na época, o pessoal embalava isso sobre uma coisa de fé, né? Mas, de fato, é uma escultura no alto da montanha, né? Poderia ser um Anthony Gormley lá em cima, né? O Anthony Gormley tem uma escultura daquele tamanho, né? E é a questão apenas que o mundo mudou e hoje, naquela época, a gente falava de fé. E a outra coisa que iconiza essa cidade é a ideia do barraco, né? Da favela, que é uma intervenção urbana. Inevitavelmente, ou seja, aquilo é um ato político não permitido de ocupação do espaço com um traço estético que ajudou a definir a cultura dessa cidade. A favela é essência, não é adjacência, é a essência da coisa, e ela é um ato, de fato, de ocupação. É uma intervenção. Você chega lá e você te coloca um troço sem autorização, né, que carrega dentro desse troço um código estético muito definido, né, que se reproduz e tudo mais, que é um DNA mesmo, que a gente aprendeu a fazer de alguma forma. O teu trabalho tem um DNA estético, né? Mesmo quando você muda de material, esse DNA fica lá, né? Ele está lá presente, às vezes de maneira mais explícita, de maneira menos explícita. Então, essas duas coisas ajudam a fazer o caldo para fazer um projeto dessa natureza. Marcelo. Alô? Bom, eu acho que eu vou aproveitar, enfim, o tema que o Marcelo levantou, a questão, o significado eventualmente político, né, que a obra do Henrique Oliveira levanta. Enfim, é notório, né, Henrique, que no seu trabalho, enfim, você utiliza compensados usados como tapumes em construções, posteriormente descartados, né? Esses compensados são transformados em ripas, né, que passam a constituir pequenas unidades construtivas, né, com a qual você estrutura o seu trabalho. O resultado muitas vezes remete, como o Marcelo levantou, à precariedade da arquitetura espontânea da favela, né? Poderíamos lembrar aqui uma obra muito conhecida sua, A Origem do Terceiro Mundo, que foi apresentada na Bienal de São Paulo de 2010, e que faz uma alusão, né, à famosa obra do Courbet, A Origem do Mundo, né, mas que também sugere um conteúdo de ordem social, econômica ou política, né, porque remonta não ao mundo em geral, mas ao terceiro mundo, né. Então,
Afinal, o que esse material descartável, compensado, usado e de aparência precária traz simbolicamente para a sua obra? Então, o que primeiro me chamou a atenção nesse material foi uma característica pictórica das texturas e das cores que já estavam impregnadas na madeira quando eu encontrava esse material nas ruas de São Paulo. E eu estava interessado em pintura e você falou do caráter simbólico, mas na verdade eu fui mais para um outro viés que eu me aproximei disso daí. Na época, isso foi há uns 9 anos atrás. Só falar mais. Ah, tá. Então, Para lá. eu não tenho muita experiência nisso. E isso daí foi há cerca de uns 9, 10 anos atrás. Aí eu comecei a trabalhar com esse material, eu comecei a fazer uma pesquisa de materiais ligados a uma linguagem de pintura, a uma linguagem pictórica em 3 dimensões, que podiam ser tanto instalações como esculturas. Então eu fiz um levantamento, e primeiro uma pesquisa teórica, e depois eu passei por uma pesquisa prática, onde eu experimentei vários tipos de materiais, né? Então, desde objetos assemblados no plano pictórico, como objetos como a madeira, e eu estava também fotografando, pesquisando superfícies do mundo, assim, superfícies desgastadas como muros e essas coisas. E a madeira era uma coisa que os alunos onde eu estudei na USP, na ECA, eles usavam muito material de construção, então usavam madeira descartada, pedra, areia, cimento, ladrilho, várias coisas. Isso acho que talvez tenha sido a maior influência na escolha desse material. Eu comecei a pintar sobre compensado, e aí me chamou a atenção como isso quebrava e tinha uma pincelada, né? E a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho sobre arquitetura. Então, os primeiros trabalhos eles eram planos, né, só um revestimento de parede, falando diretamente de pintura e de como essa pintura era feita por camadas, assim como o compensado também é produzido por um acúmulo de camadas de madeira. E aí, a partir daí, eu comecei a trazer o trabalho para um plano tridimensional, e de certa maneira reencontrando meu trabalho de pintura, não apenas na forma de texturas e da exploração da superfície, mas também e principalmente com a construção de escultórica mesmo, que eu comecei a imprimir sobre esse material. E eu acho que esse aspecto simbólico que você diz dele remeter a essas construções precárias, para mim ele veio mais assim de imediato nesse primeiro momento como uma referência à situação em São Paulo de constante construção, né? Os primeiros trabalhos eu chamava de tapumes porque eles tinham um pouco essa referência ao tempo provisório das construções na cidade e também ao tempo provisório dessas obras temporárias nas exposições, né? Então foi daí que eu comecei a trazer. No caso da Bienal de São Paulo, eu já coloco mais explícito essa possibilidade do trabalho falar de uma condição, de uma arte feita no terceiro mundo, de uma arte feita fora dos grandes centros de produção de arte, né, da Europa e dos Estados Unidos. E eu coloco isso de uma maneira um pouco provocativa, mas também abrindo para outros significados, né? Então, trazendo a questão do quadro do Courbet, da origem do mundo, para uma situação da caverna, para uma situação que remete também ao início da arte, que a gente conhece como arte na vida do ser humano. E eu acho que o importante é que isso daí seja uma questão aberta, né, a várias outras questões. Vocês estão ouvindo bem? Ou deu para ouvir bem o que o Henrique falou? Estão ouvindo bem? Ah, tá. Melhor agora. Posso aproveitar, então, esse tema do espaço, então, que você levantou, Henrique? Salta aos olhos de todos, né, que acompanham a arte contemporânea, a inclinação, não de toda a produção contemporânea, mas de grande parte dela, para se inserir na vida, né, para se diluir ou se misturar com os materiais ou os espaços da realidade, né? Os artistas que compõem o evento OIR, né, eles refletem profundamente essa questão, na minha opinião. Afinal, a gente está falando de uma cabeça de 12 metros, que sai do espelho de água da Enseada de Botafogo,
A gente está falando de duas projeções gigantescas, sendo uma sobre um espaço natural da cidade, a Praia do Diabo, e outra sobre o espaço histórico-arquitetônico, nos Arcos da Lapa. Mas a gente também está falando de 3 outras obras, né, que, apesar das grandes diferenças que elas exibem entre si, elas possuem, né, em comum a qualidade de serem penetráveis, né, para usar um termo caro à teoria da arte brasileira, né. A gente se refere aqui, claro, ao domo feito de argila e cabelos, do Andy Goldsworthy. A gente está se referindo ao labirinto de vidro, do Robert Morris, também penetrável, e, evidentemente, ao seu túnel de madeira, né, instalado no Parque de Madureira. Então, qual é o sentido dessa inserção no espaço real para você? Se diz no espaço... O sentido da obra não ser um espaço ilusório, ele está no espaço real. Perfeitamente, no sentido dela não ser bidimensional. Você fala da origem pictórica do seu raciocínio como escultor, mas ela já não é mais, nesses trabalhos, ela não se contenta em ficar com a bidimensionalidade, e é muito forte, né, essa impulsão para o espaço tridimensional. Qual é o sentido disso para você no desenvolvimento da sua linguagem? Então, eu comecei primeiro, como eu falei anteriormente, falando sobre uma condição de pintura plana, de uma pintura sem espaço ilusório. E então essa pintura, para mim, ela sai do plano e vai para o espaço tridimensional. Então, meu raciocínio foi todo nesse sentido, no sentido de levar o imaginário da pintura para uma outra dimensão. Então, até no extremo, onde são essas obras penetráveis, e até outros trabalhos que já são relevos de parede, onde eu trabalho com um conteúdo relacionado à pintura de uma forma mais explícita, por exemplo, reproduzindo texturas do impasto, da tinta a óleo, como formas escultóricas instaladas na arquitetura. E eu acho que isso daí faz um pouco parte dessa ideia que surge no modernismo da pintura sem ilusão espacial. Para onde que ela vai? Porque a pintura, quando ela não tem mais um espaço ilusório, que é característico, que é o fundamento básico do surgimento da linguagem, do ser humano, da história da pintura, para onde isso vai, né? Para onde esse desenvolvimento pode ser levado? E é um pouco a pintura, quando ela é simplesmente um plano, ela meio que tende a se diluir no mundo, né? Então eu busquei o caminho de da saída da tela, levando esses elementos pictóricos para um outro campo. E no caso das obras penetráveis, aí você já está um pouco, a gente já entra nas ideias que foram abertas pelo neoconcretismo, né? A obra de arte não apenas para ser vista, mas ela também para ser experienciada por outros sentidos. Por exemplo, no caso do trabalho na Bienal de São Paulo, era para você andar também. Então, você tinha essa experiência de pisar naquele chão, sentir aquele movimento. O som era da madeira, que é o som natural da própria escultura, o cheiro dos materiais. Agora, eu acabei de fazer um trabalho em Cleveland, nos Estados Unidos, onde eu usei por fora. É uma grande escultura que tem um formato de um grande fruto. E ele é aberto de um dos lados. E a parte de fora é toda feita, revestida com madeira brasileira, que a gente exportou para lá. E a parte de dentro foi feita com materiais que eu coletei em Cleveland e que remetem ao passado industrial da cidade. Então, são metais descartados, borracha, e tem esse cheiro, né? Então, eu acho legal trabalhar com os aspectos sensoriais da escultura, mais naturais daqueles materiais que eu estou trabalhando. Bom, tem um outro aspecto das suas instalações que me interessa muitíssimo, que é o aspecto cromático, né? Ou seja, o uso que você faz da cor nos seus tapumes e ambientes, né? Grande parte dessas obras do Henrique mostra uma paleta sóbria, mas extremamente rica, né? Sóbria porque se restringe às cores terrosas, terciárias, marrons, castanhos, cinzas, das mais variadas qualidades, né? Isso me lembra muito, aliás, sempre, o colorido, por exemplo, de um Velázquez, né? Basta lembrar, por exemplo, uma obra chave dele, Los Borrachos, né? Os Bêbados,
uma obra maravilhosa, em que ele trabalha uma variedade de marrons e cinzas que se contrapõem, né, criando um contraste de cores quentes e frias, né, contido, mas muito rico, né. Esse seu colorido também me lembra muito o colorido do cubismo, que também, em grande parte, foi restrito às cores terciárias, de baixa intensidade, né, embora fossem maravilhosamente entretecidas, né, pelas pinceladas do Picasso e do Braque, né. Mas, em outras obras, você explora mais os tons de rosa, vermelho e violeta, que são próprios dos tapumes, né, de construção, né, o que ajuda a criar alusões ao corpo, né, ao interior do corpo, a mucosas, a tecidos orgânicos, né. Mas tem também um terceiro grupo de trabalhos, que eu pesquisei bem, de outras instalações, onde você tinge as ripas, né, com cores francas e abertas, né, combinando essas cores francas e abertas com a gama usual das cores terrosas, né. Então, a minha pergunta é, enfim, novamente, qual o significado da cor no seu trabalho, nas suas instalações, particularmente? Então, não tem assim um significado exato, mas eu estou vendo que você pesquisou bem. É raro... Eu adorei a pesquisa. Que ótimo. É raro alguém conversar com alguém que conhece e sabe distinguir, falar, você tem essa linha de trabalho, essa... E como você identificou, por exemplo, no caso desses trabalhos mais orgânicos, onde eu parto do tapume, desse madeirite rosa, que é um madeirite muito comum aqui no Brasil, assim, são ideias que surgiram um pouco da experiência. Acho que todo o meu trabalho com essas madeiras, ele vem muito do fazer. Então, são ideias, não é muito diferente, por exemplo, de você pensar um trabalho e executar. Não tem muito isso, é sempre um fazer que leva a um pensar, que leva a um outro fazer. E, assim, encontrando esses compensados rosa, eu comecei eu criei no início, o trabalho ele era muito assim, uma resposta ao lugar onde ele é instalado. Então, onde eu tinha um telhado, o trabalho podia quebrar e se abrir, assim, se ajustar aquele telhado. E uma vez eu fui instalar um trabalho no Centro Universitário Maria Antônia, em São Paulo, e tinha uma parede curva, e eu quis fazer um rebatimento dessa curva. E aí eu fiz o primeiro trabalho que era meio estufado, que foi o ponto de partida para esses outros trabalhos. Naquele momento, eu ainda não tinha em vista falar exatamente de um tecido orgânico, de uma pele, de um tecido humano. Mas, daí, num segundo momento, eu fui usar uns tubos de PVC, aquilo já permitiu dar à madeira uma elasticidade muito maior. Então, numa outra ocasião que eu estava coletando material na rua, eu achei umas madeiras que elas tinham sido pintadas de branco e tinha dado fungos, assim, e pareciam umas pintinhas, e aquilo me lembrou a ideia de uma pele. Aí eu pensei que aquilo era imaginei uma imagem, imaginei uma ideia assim de um tecido urbano, assim, de uma pele que está na cidade, que são cascas que você recolhe na rua. E imediatamente eu pensei em criar um trabalho que fosse mais explicitamente falando do corpo, usando um pouco essa metáfora, né, da casca, dessa construção primeira, assim, do primeiro abrigo, como o corpo sendo um abrigo também do espírito. E eu fiz o primeiro trabalho que era todo pautado dentro dessas madeiras rosas e criei uma paleta, fui adicionando cores que estavam em diálogo com esse rosa encontrado, né? Então, era um primeiro momento que eu comecei a usar essa interferência cromática na madeira, mas sempre de uma maneira diluída, usando um acrílico diluído, como uma aquarela, de modo a preservar a textura da madeira, mas criando a cor sendo usada para criar significados também, né? Enfatizando os significados da forma e do uso do material. Daí, nesse outro grupo de trabalhos que você falou, onde eu uso a cor de uma maneira mais explícita, assim, mais franca, eu já tenho uma ligação mais direta com o meu trabalho de pintura sobre tela. E aí é um trabalho já aberto, assim, onde eu não coloco um significado exato, mas ele tem uma referência direta ao plano de pintura, aquilo que eu falei anteriormente,
dessas texturas do impasto a óleo. Como se você examinasse uma pintura de perto, assim, aquela matéria, e ampliasse aquilo na parede, que é um pouco metalinguístico, né, falando sobre a própria pintura e tentando expandir isso para um outro meio, para uma outra linguagem. E, nesse caso, a cor já é um elemento assim, incontrolável, já a cor com a intenção já é a ausência do significado, assim como o arcabouço desses trabalhos é a pintura abstrata de uma forma genérica e esse embate com uma obra que não tem um significado explícito, mas que se coloca no espaço de uma maneira assertiva e que ocupa o espaço sem uma ilusão, mas com uma imanência mesmo. Vou só tirar uma dúvida e aproveitar para pedir para você explicar um pouquinho. Você disse que estava nos Estados Unidos, quer dizer, você ainda não foi ver sua obra lá, assim, a reação das pessoas, como é que está? Não deu tempo ainda de ir lá no Parque Madureira? Essa é a primeira pergunta. Uma pergunta. A outra é o seguinte, a gente, infelizmente, não está podendo mostrar como é que é a sua obra lá. Eu até tenho aqui, não sei se quiser circular para ver, como é que é a obra do Henrique lá no parque. Queria que você descrevesse um pouquinho, para as pessoas terem um pouco, pelo menos, tentar imaginar, como é que é essa cascasa lá, qual é o tamanho dela, né? De que ela é feita, quanto tempo você levou, contar um pouquinho dessa cascasa, né? Falar um pouquinho dela. Sim, Depois, claro, Marcelo, só porque eu senti falta das pessoas talvez não terem ideia do como é que é essa cascada. Não sei quantos daqui que foram lá já, não é todo mundo que tem a oportunidade de visitar a Madureira, mas esse trabalho eu vim para o Rio para conhecer o espaço. Aí eu comecei a produzir o trabalho em São Paulo, eu levei ele quase até o final, aí meus assistentes terminaram e vieram instalar aqui. Aí eu cheguei dos Estados Unidos na terça-feira, ontem fui lá na Madureira ver o trabalho, achei que ficou muito bem instalado numa das duas opções de lugares que eu tinha escolhido. E, assim, acho que eu achei muito legal o convite do Marcelo e a ideia para colocar nesse parque, né, e de alguma maneira poder levar esse material, levar esse trabalho de volta para um lugar onde tinha uma favela antes, que as favelas hoje a maioria são feitas de tijolos, mas elas, acho que as primeiras ocupações são feitas, sim, e eu acho legal que as pessoas possam pensar, lembrar de novo do que existia ali antes, embora eu nunca tenha tido a pretensão de falar da favela, de quem vive numa favela, porque eu nunca vivi numa favela. Eu acho que, como eu disse anteriormente, meu trabalho vem mais dessa relação dos locais de construção e o uso que eu faço assim, desse material também tem em comum o uso que os moradores das favelas fazem. E eu acho que essa familiaridade que pode ser bacana para quem é da Madureira, para quem estava acostumado a ver o que estava lá antes, e agora um lugar que é ocupado por um parque, né, que todo mundo vai usufruir. E você ficou observando a reação das pessoas à sua obra? Sim, Você se apresentou, oi, sou eu fiz isso aqui. A gente se apresentou porque eu fui com um grupo de amigos e aí eles pediram para a gente tirar, porque tinha uma placa que estava bem em frente ao trabalho, eu queria fotografar. Aí vamos falar com os guardas aí. Eles deixaram, foram super gentis. A gente pôde afastar a placa para fotografar. Mas assim, não tive... Ontem estava chovendo, estava um dia muito feio, então não tinha muita gente no parque. Mas mesmo assim, é um parque deu para sentir que foi o que eu ouvi dizer que é muito visitado, e da outra vez que eu vim, estava sol, tinha realmente muita gente, e ontem também as pessoas passavam por dentro da obra, as crianças vieram conversar comigo, e aí perguntar o que era, o que significava, tal. E aí eu expliquei um pouco, né, que a ideia do trabalho, eu pensei nele como esse uso da madeira que
foi retirada da natureza, foi industrializada, então o homem imprime nela essas formas geométricas, e aí no caso dessa obra, ela está se transformando de novo na natureza. Então ela tem essa parte interna que é como uma madeira voltando a ser uma raiz, voltando a ser um tronco de uma árvore, e depois voltando de novo a ser uma estrutura de um barraco, de uma casinha, que é um pouco essa ideia da forma racional e a forma orgânica, a forma da vida que o ser humano tenta racionalizar, mas nunca consegue, né, na sua totalidade. Qual o tamanho? Como é que é? Ela tem mais ou menos o comprimento dessa sala aqui, e com uns 2,5 metros de altura, por uns 2, 3 metros de largura. E ela é aberta dos dois lados? Aberta dos dois lados, é. É como um túnel, né? Um túnel. Como? Assim, elas passam direto lá dentro e devem, eu não vi, sobem, mas devem subir, devem fazer de tudo. Os guardas devem ficar loucos lá. Grafitam? Ainda não. Marcelo. Bom, Henrique, só insistindo então numa questão que eu acho também crucial, muito interessante realmente no seu trabalho, a metáfora do corpo, né? Você já está se referindo. Enfim, a metáfora do corpo e do mundo orgânico é um elemento recorrente, né, para você. Inclusive em Cascasa, como você acabou de falar, né, em que o túnel penetrável tem a forma de uma enorme raiz, né? Exatamente como você disse, eu também pensei, né, que o material utilizado, a madeira parece reencontrar sua condição orgânica novamente, né? A condição orgânica que a condição original dela, né, que havia sido parcialmente perdida, né, quando a madeira passa pelo processo de formatação industrial, né, que leva ao compensado. Mas, em outras obras, as formas orgânicas sugerem vulvas, úteros, vísceras, órgãos, apêndices, elementos corporais magnificados, né, e incrustados na arquitetura, né, como se fosse uma expansão biológica, né, uma expansão para além dos elementos concretos do prédio, né, da arquitetura. Por que a metáfora do corpo é tão avassaladora na sua obra? Eu acho que eu não estava assim tão preocupado em falar exatamente de uma metáfora do corpo, mas o que mais me interessava era assim poder criar uma situação onde uma combinação de um material que é seco, que é rígido, como a madeira, pudesse tomar um aspecto de uma coisa líquida, de uma forma pastosa, fluida, criando esse inchaço. Então, acho que o ponto central do meu trabalho está mais nessa combinação. E a questão da metáfora do corpo, ela veio naturalmente dessas possibilidades que eu descobria nos materiais. Eu tenho mais uma perguntinha, se o Mauro me permitir. Eu encontrei nomes curiosamente excêntricos, né? Em vários dos seus trabalhos, como eu vou citar alguns aqui para a plateia. Xilonoma chamuscius, é o nome de uma obra. Boxoplasmose. Caixinoma contrativo, ou então caçambocitose, ou ainda prolapso de canto, ou abscesso de beco, ou até mesmo Cascasa. Qual é a função dos títulos para você? Ou melhor, qual é o lugar da palavra na sua escultura? Bom, da mesma maneira que eu desenhava muito quando eu era adolescente, assim, eu gostava muito de escrever também. Então eu tenho um pouco essa relação, né, com a literatura e com as artes plásticas. E acho que quando eu comecei a ter uma noção mais clara dos significados implícitos nesses trabalhos que eu estava criando, eu comecei a procurar criar neologismos que pudessem, de alguma maneira, concentrar os significados ou dar uma pista de alguns pensamentos que estavam por trás daquele trabalho. E aí uma das minhas... Você apontou principalmente os títulos das obras que são mais orgânicas, assim, que tem mais... Parece uma aula de biologia, né? Sim, então...
são assim, eu tenho alguns livros de medicina, assim, e às vezes eu fico pesquisando essas formas de tumores e essas nomenclaturas para criar essas palavras e que falam um pouco dessa ideia às vezes a ideia de um tumor de madeira que brotou na parede e que é feito com essa madeira que aponta para essa precariedade, que também fala um pouco, eu penso um pouco às vezes nesses trabalhos um pouco como uma metáfora ou melhor, nesses tumores, nesse câncer, como um pouco uma condição patológica social dessas favelas, como elas se espalham pelo tecido urbano e vão ocupando essas áreas, né? E assim não é exatamente um posicionamento crítico, mas mais um posicionamento de refletir sobre isso através de uma poética das artes plásticas. E acho que todos esses títulos eles estão ligados a isso, né? Por exemplo, você falou o Xilonoma chamuscus, eu peguei o xilo da madeira, né? Xilonoma do carcinoma, de tumor, e o chamuscus do verbo chamuscar, né? Então são títulos que têm um pouco de humor e fazendo essa referência uma forma meio pseudocientífica, né? O caçambocitose, né? O que é uma caçambocitose? Então, reflete um pouco também, principalmente o desejo de criar uma coisa que não existia antes, de inventar uma nova forma, uma nova maneira de se relacionar com esses elementos da vida urbana que a gente está vendo. Tem uma coisa curiosa, agora, você falando, me caiu a ficha, essas coisas que a arte faz sozinha, né? Você não pensa nisso, mas a razão... O Andy Goldsworthy deu uma palestra aqui há umas 2 ou 3 semanas atrás, e ele está no OIR também, e o que ele falou sobre o Rio de Janeiro que pegou, quando ele falou uma coisa muito parecida com o que você falou agora. Quer dizer, quando você fala da árvore como uma espécie de câncer, né, a tua obra como uma espécie de câncer da arquitetura, quando você fez em Porto Alegre e tudo mais, parecia que era uma casa em elefantíase, né, ou algo assim. Ele falou algo muito parecido com o Rio de Janeiro, que ele falou, na realidade, aqui é a luta entre natureza e homem, né? Ou seja, se o homem para de piscar o olho, a natureza vai lá e engole o espaço. Porque ele falou isso quando ele viu uma árvore nascendo de uma parede, né? Uma árvore brotando naturalmente de uma parede. E, de certa forma, o que você faz, por uma porta contrária dessa, é fazer essas árvores reaparecerem a partir desse diálogo com a arquitetura também. Porque a tua obra tem uma coisa muito forte com a arquitetura. Ou seja, ela faz muito sentido aonde ela está inserida. O que você fez na Milã, o que você fez na Bienal e tudo mais, a inserção da arquitetura ela é fundamental, né? Ou seja, o lugar define o espaço. Mas esse diálogo entre a árvore que nasce, a reorganização do material a partir daquilo que é, no teu caso, ruína de um processo industrial, ou, no outro caso, que pode ser o adubo de um processo natural, né? Essas duas coisas como se elas estivessem plugadas. Não sei, eu só me observei isso porque essas duas poéticas não estavam relacionadas, mas se relacionam. Conta a tua história, por que você aceitou fazer isso? Você diz porque eu aceitei esse projeto. O projeto? Primeiro porque eu achei super legal, né, fazer a exposição junto com esses outros artistas, né, que eu sempre admirei. E eu gosto muito de fazer trabalhos públicos, né? Eu fiz em Porto Alegre, na Bienal do Mercosul, um trabalho que era num lugar central em Porto Alegre, que as pessoas passavam o tempo todo e tal, e você lidar com um público que não é só o público de galeria, de museu, eu acho que é um privilégio para o artista plástico. As artes plásticas elas são muito fechadas dentro de um circuito. E eu acho super legal quando isso pode irromper um pouco para o público, para o grande público, né? Que é um pouco o que acontece com a música, com o cinema. E eu acho esse aspecto mais legal. Eu achei muito bacana quando você falou do Parque da Madureira, eu fui pesquisar, não conhecia a Madureira, né? Devo admitir aqui, Madureira para mim era um lugar na música do Caetano Veloso, que ele falava lá, estou em Madureira, estou no Bobur, no Brás, Madureira, onde será que é, né? E que é um lugar que os cariocas conhecem, todo mundo aqui da Zona Sul já ouviu falar, mas
mas os paulistas não são familiarizados, né? E então eu achei bem legal. Eu tinha alguns projetos que seriam poderiam ser colocados, né, dentro desse contexto. Aí adaptei um especialmente pro caso do parque. E bem, enfim, foi isso, né? Você levou quanto tempo para fazer a obra? Foi, não, a obra cerca de um mês, mais ou menos, foi para fazer tudo, instalar. Aí, então, eu tinha já essa ideia, mas numa outra escala, né? Eu fiz uma adaptação, mudei algumas coisas. Não, ainda não. Sim, é uma ideia que estava latente, né? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser. São várias fontes, né? Eu não digo assim que tem uma coisa específica, mas, por exemplo, isso que ele falou, essa experiência do Andy Goldsworth de ter visto uma raiz quebrando a calçada e rompendo na rua, eu já tinha observado essas coisas e era algo que me chamava a atenção. E eu convivi muito assim com a natureza, eu ia muito acampar, cachoeira, tal, quando eu era mais novo, fazia muito isso. E então eu assim tinha uma vivência na natureza muito forte. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, eu cresci nadando no rio, tal, então andando no mato. Então eu tenho um pouco desse repertório. E depois eu vou para São Paulo com 16 anos, então tenho um pouco o embate com a cidade. Então tem aquela situação que no começo eu não gostava de São Paulo, tá? Depois comecei a me interessar. E acho que esses aspectos que eu não gostava antes, que se tornaram interessantes, eles se refletem no meu trabalho, justamente nesse ponto onde ele se encontra com esse repertório das formas da natureza. E aí, assim, inúmeras outras fontes de inspiração, né? Desde obras de outros artistas, as coisas que me interessam na história da arte, os livros de medicina que a gente falou, muitas coisas. Mas esses restos e tapumes, como é que você faz? Você vai nas construções e recolhe, pede? Como é que é? Assim, porque você usa uma parte, né, são esses compensados e restos. Você vai recolhendo? Como é que é esse processo de coletar material para as tuas obras? No início eu coletava, ia de carro por São Paulo e ia pegando e colocando no carro. Parava na obra e falava, olha... Pegava em caçamba, principalmente em caçambas e às vezes em obras, né? Hoje em dia a gente faz mais isso, vai numa obra que você vê que está... eu vou dirigindo, assim, aí anoto os lugares assim, onde eu vejo que tem um tapume grande que já está no ponto, ou quase no ponto. Aí, às vezes, eu deixo com o pessoal que trabalha comigo, fica incumbido de ir lá e negociar. Porque não serve madeira nova, né? Oi? Não serve madeira nova. Não, tem que ser... Eu acho que o bacana é trabalhar com essa madeira usada. Às vezes eu uso madeira nova em outros projetos, tal, mas é diferente um pouco, né? Eu uso muito, sim, o compensado flexível como base para construir. No início, era só essa madeira encontrada nas construções. E essa madeira era própria, era quase como uma matéria, uma espessura. Aí, com o desenvolvimento do trabalho, eu comecei a me interessar mais, comecei a ver esse material mais como uma superfície mesmo. Então, eu fui descascando a madeira e usando outros elementos para construir os volumes, levando esse trabalho para o espaço tridimensional. Então, o compensado flexível eu compro, às vezes reutilizo, mas é o mesmo material, só que ele é mais mole, né? Ele tem uma flexibilidade que permite uma construção, uma plasticidade muito maior. Então, eu construo com isso daí, tudo parafusado, e depois eu vou revestindo com essa pele, né, que eu recolho das ruas de São Paulo. E me confirma uma história. Eu li que, bom, hoje em dia você tem um ateliê de 100 e tantos metros quadrados, mas que no início você tinha que usar a lavanderia da República, onde você morava como ateliê, e só dava para você fazer uma pintura de 1 metro por 1 metro, porque não tinha espaço, né? É isso aí? Sim, isso daí foi no ano 2000. Eu morei numa República que não tinha muito espaço para pintar. Era uma galera
E tinha uma lavanderia, daí o cara lá, o chefe da República, falou, se você quiser pintar na lavanderia, pode pintar, tal, não sei o quê. Aí era 1 metro por 1,5. Então, eu tenho todos os meus trabalhos do ano 2000, tem 1 metro por 1,5. Bom, gente, tem mais uma pergunta antes da gente encerrar. Oi, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou arte educadora do ônibus hoje. E eu queria dizer uma experiência minha, porque nos fins de semana eu tenho ido lá 2 vezes ao dia, né? E um dia eu cheguei lá e tinha, vocês estão me ouvindo? Um dia eu cheguei lá e tinham 2 meninos com uma bola combinando. Olha só, você fica, na obra dele. Você fica aqui desse lado que eu vou lá do outro lado, só que a obra tem 2,5 metros, eles não conseguiam se ver, mas eles ficaram jogando, né, interagindo com o trabalho. Não, foi por cima, por fora, assim. Muito engraçado. E uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim, eu estou aqui mais como uma porta-voz, na verdade, o que vai ser feito com esse trabalho depois do 2 de novembro, no dia que termina? Não sabemos ainda. Sobrar dele, você quer dizer? O que sobrar dele. Vamos ver com o estado que ele chega no dia 2 de novembro. Né? Ele está sendo amplamente usado. Sim, assim, acho que tudo ali no parque é usado. Mas não... Aquilo não é brincadeira. Bom, dá tempo para mais uma pergunta para encerrar. Então, quando eu faço em São Paulo, eu desmancho e reaproveito o material. Ou quando tem um transporte que leva de volta o material, eu reutilizo. Quando eu vou fazer um trabalho fora, né, no exterior, aí raramente eles se dispõem a enviar de volta. Então acaba ficando por lá, e aí eles jogam fora, fazem alguma coisa. E no meu ateliê eu tenho uma reserva técnica, onde são várias madeiras assim, ficam no corredor. E às vezes quando eu pego ela não está no ponto, ainda deixo lá fora para ela envelhecer mais, aí as lascas vão se desprendendo, e a gente descasca e vai guardando. Né? Então tem uma espécie de um acervo, uma paleta de lascas. Bom, gente, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, Henrique, Marcelo, de vocês nesse Encontro do Globo OIR. Outras ideias para o Rio. Muito obrigado. Até logo. Obrigado.